Oi, gente boa do canal, Deus te abençoe, Deus te guarde no nome do Senhor Jesus, amém? Eu fiz um vídeo, uma crítica, no caso do governo brasileiro, no caso do governo Lula, que ele não fez, e muitas pessoas até fizeram comentário, que o governo Lula não fez nenhum comentário a respeito da opressão que está acontecendo no Irã. O Irã, o governo do Ayatollah, já matou mais de 35 mil pessoas que estavam fazendo manifestações contra a queda da moeda, desemprego e coisas e outras coisas que estão acontecendo no país. E o governo brasileiro tem fortes ligações. É só com o governo do Irã. É só você ver a foto do Alckmin ao lado de grandes ditadores lá e etc e tal. E lá numa reunião que teve lá, e o presidente Lula, sabendo do que a ditadura iraniana está fazendo, oprimindo o povo, matando o povo com atiradores, com a sua tropa de elite, indo nos hospitais, executando aqueles que já estavam doentes, escondendo corpos. E o governo brasileiro não fez uma nota de repúdio. E, numa reunião de emergência das Nações Unidas, sequer votou a favor de uma investigação internacional. Eu, tudo aquilo que é bom do presidente Lula, eu tenho por obrigação de defender. Como o Bolsonaro, na época que a Ucrânia que foi invadida pelos russos, ele também não se posicionou porque ele precisava ter relações com o Putin para comprar, na época, fertilizante, alguma coisa dessa natureza. Então eu acho que o governo Lula erra porque ele coloca acima da moralidade e da dignidade dos iranianos as relações de Estado. Então ele fecha os olhos para a tortura que a nação sofre através dos seus algozes e ele simplesmente ignora isso e fecha os olhos para isso, porque ele precisa manter uma relação boas com os iranianos. Já no caso de Israel, o governo Lula não recebeu o embaixador que foi indicado porque ele acredita que os palestinos estavam sendo perseguidos por Israel, por aquela ação de Israel. Mas espera aí, então tem uma contradição do governo Lula. Se Israel persegue os palestinos e o governo brasileiro não quer ter relações diplomáticas com ele por causa disso, por que, que o governo brasileiro quer ter relações diplomáticas com o Irã, sabendo que o governo do Irã mata seu próprio povo? Percebe que é uma contradição do governo Lula? É uma contradição. Isso não é bom para o governo Lula. O mundo, por isso que o Trump tem esse problema com o governo brasileiro. Essa mania do Lula de querer favorecer Cuba, Venezuela, isso não é bom, porque são ditaduras que oprimem o povo. Sendo ele que foi perseguido político na ditadura, ele deveria saber disso.